Imagine a seguinte cena: um deserto árido, poeira ancestral cobrindo pedras esquecidas e um papiro velho, enrolado, selado dentro de uma urna de barro. Durante quase 2000 anos, ele permaneceu oculto da humanidade. Não por acaso, mas porque o que estava escrito ali poderia reescrever tudo o que você já ouviu sobre Jesus, seus discípulos e, principalmente, sobre Judas Iscariotes. Esse manuscrito ficou escondido por séculos no Egito, próximo a El Minya, região ao sul do Cairo, em uma caverna de difícil acesso. E o que ele contém é tão explosivo que nem a própria igreja ousou incluí-lo nos evangelhos oficiais. Estamos falando do Evangelho de Judas, um texto apócrifo, ou seja, rejeitado pelas autoridades eclesiásticas, mas que sobreviveu às garras do tempo como um sussurro persistente vindo das profundezas da história. A descoberta oficial desse evangelho aconteceu nos anos 1970, mas ele só veio à luz do grande público em 2006, depois de anos de restauração e tradução feitas por especialistas. O códice, chamado Codex Chacos, estava em péssimo estado de conservação. Traficantes de antiguidades o mantiveram em cofres, o tentaram vender no mercado negro, e ele chegou a ser esquecido por quase 2 décadas dentro de uma caixa de segurança em Nova York. Por muito pouco, o mundo não perdeu essa joia histórica. E por que ele é tão impactante? Porque apresenta uma narrativa completamente diferente da que foi imposta por quase 2000 anos. No Evangelho de Judas, ele não é o vilão, não é o traidor. Pelo contrário, é retratado como o discípulo mais próximo de Jesus, aquele que realmente compreendia sua missão espiritual, enquanto os outros estavam perdidos em pensamentos materiais, incapazes de entender a profundidade do plano divino. Segundo esse texto, foi Jesus quem pediu para ser entregue, e Judas, com pesar, aceitou essa missão. Não por ganância, mas por lealdade. Ele teria sido o único capaz de realizar o ato final, libertando Jesus da prisão do corpo e permitindo que sua essência retornasse ao reino da luz. Sim, você ouviu certo. A entrega de Jesus não seria uma traição, mas um acordo secreto e sagrado entre mestre e discípulo. Essa versão dos acontecimentos muda radicalmente o papel de Judas na história da salvação. Ele não seria um apóstata, mas o mais fiel dos apóstolos, o escolhido para cumprir uma tarefa dolorosa, essencial e incompreendida. E isso levanta uma pergunta poderosa: por que esse evangelho foi escondido por tanto tempo? A resposta é simples e assustadora. Ele representa uma ameaça direta à estrutura do cristianismo tradicional. O Evangelho de Judas pertence a uma linhagem de textos gnósticos, movimentos espirituais considerados heréticos pela Igreja porque propunham um relacionamento direto e interno com o divino, sem necessidade de templos, sacerdotes ou rituais exteriores. Para os gnósticos, o conhecimento, ou gnosis, é o caminho da salvação. E esse conhecimento está dentro de você, não em dogmas externos. Diferente dos 4 evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o texto de Judas não foi escrito com o objetivo de consolidar uma religião institucional, mas para revelar um mistério espiritual profundo. Ele expõe uma visão de mundo em que o corpo é uma prisão e a alma precisa ser liberta, não punida. Em que o sofrimento de Jesus não é uma exigência de um Deus irado, mas uma passagem ritual, uma libertação necessária da matéria. Não é à toa que esse texto foi enterrado. Ele confronta diretamente o poder das instituições religiosas. Revela uma espiritualidade baseada na liberdade interior, na consciência e na luz, e não na obediência cega a normas exteriores. O mais surpreendente é que esse evangelho não foi escrito por alguém de fora da tradição cristã. Ele surgiu entre cristãos primitivos que tinham outra compreensão dos ensinamentos de Jesus. Uma compreensão profundamente mística, simbólica, transformadora. É um chamado à reinterpretação, um convite à verdade interior. Então, a pergunta que ecoa é: e se nos enganaram sobre Judas? E se ele não fosse o traidor, mas o único discípulo que realmente entendeu o que Jesus veio fazer neste mundo? Desde cedo nos ensinaram a ver Judas como o traidor supremo, o símbolo da falsidade, da covardia e da perdição.
Nos quadros renascentistas, ele é sempre o mais sombrio, nos sermões o mais condenado. Mas se olharmos com mais profundidade para o Evangelho de Judas, a história muda. E muda completamente. No texto redescoberto, Jesus chama Judas de o 13º espírito, um título que carrega peso simbólico. O número 13, tradicionalmente associado ao azar no Ocidente, era para algumas correntes espirituais antigas um símbolo de transcendência além da ordem natural. Judas não era apenas mais um discípulo, ele era o único capaz de suportar a verdade. Enquanto os outros apóstolos estão confusos, presos a rituais, brigando por posições e tentando agradar um Deus que exige sacrifícios, Judas é o único a quem Jesus revela o verdadeiro mistério. E aqui entra uma das frases mais enigmáticas e poderosas do Evangelho. Tu sacrificarás o homem que me veste. Essa frase pode parecer estranha, mas ela carrega um ensinamento espiritual profundo. Jesus não está se referindo ao assassinato de sua alma, mas à separação entre corpo e espírito. O homem que o veste é o corpo físico, o invólucro terreno que aprisiona o espírito divino. Judas seria aquele destinado a ajudar Jesus a se libertar da prisão material e retornar à plenitude da luz. Esse conceito é essencial dentro da visão gnóstica. A ideia de que o mundo físico não é a criação do verdadeiro Deus, mas sim de um Deus inferior, um demiurgo, que aprisiona as almas em corpos e as mantém ignorantes de sua verdadeira origem. Para os gnósticos, Jesus não veio para morrer pelos pecados, mas para despertar a humanidade do sono profundo da matéria. E Judas? Ele é o único que entende o que realmente está em jogo. A entrega de Jesus não seria uma traição, mas sim um sacrifício necessário. Não um sacrifício exigido por um Deus sedento de sangue, mas um ato de coragem para permitir que o Espírito de Jesus transcendesse a ilusão da carne e retornasse ao reino da luz. Agora pare e pense, o que seria mais difícil? Trair por dinheiro ou aceitar ser odiado pela história, pela humanidade, por seus próprios irmãos de fé? Tudo isso para cumprir a vontade do seu mestre? Essa é a escolha que, segundo o Evangelho perdido, Judas enfrentou, e ele aceitou. O Evangelho de Judas não poupa críticas aos outros apóstolos. Eles são descritos como aqueles que sacrificam aos seus próprios deuses e que, no futuro, conduzirão muitos ao erro. Jesus ri da ignorância deles. Eles estão presos ao mundo material, cegos ao espírito. Eles confundem rituais externos com fé verdadeira, e é por isso que não recebem o conhecimento secreto. Para quem lê esse texto hoje, essa é uma revelação desconcertante. Aquele que a tradição cristã pintou como o vilão, talvez tenha sido o único que realmente compreendeu o plano espiritual de Jesus. E mais, talvez ele tenha sido o instrumento que tornou possível o clímax de toda a missão messiânica, a libertação final da alma e sua ascensão. Esse novo olhar também nos obriga a rever o conceito de traição. O que é realmente trair? É romper um pacto superficial? Ou é talvez negar a verdade profunda para agradar convenções? Na narrativa tradicional, Judas entregou Jesus por 30 moedas de prata. Um gesto mesquinho, materialista. Mas no Evangelho perdido, esse mesmo ato ganha um contorno completamente diferente. Torna-se um gesto de fé, de confiança, de amor profundo. O discípulo não está traindo, está completando o círculo. Essa reinterpretação pode parecer chocante, até blasfema para muitos. Mas ela abre portas para uma compreensão mais ampla da espiritualidade. Mostra que a verdade pode estar onde menos esperamos, até mesmo nas mãos de quem a história condenou. E mais importante, revela que o plano espiritual de Jesus era muito maior do que uma simples crucificação. Era uma libertação. E Judas, o traidor, pode ter sido o guardião do segredo final. Se o Evangelho de Judas estiver certo, então nada, absolutamente nada, no relato tradicional da paixão de Cristo, permanece intacto. Porque nesse texto perdido, descobrimos que o que ocorreu entre Jesus e Judas não foi acaso, erro ou traição. Foi parte de um plano celestial cuidadosamente orquestrado. O que Jesus ensina a Judas neste Evangelho é algo que nenhum outro discípulo poderia compreender.
A conversa entre os dois não é casual nem superficial. Ela é profundamente simbólica, mística, reveladora. Enquanto os outros apóstolos falam de sacrifícios, de construção de templos e do reino terreno, Judas é conduzido ao segredo oculto da criação, da alma e do retorno à origem divina. No texto, Jesus afirma que os demais discípulos adoram um Deus inferior. Essa afirmação pode parecer escandalosa, mas está enraizada no pensamento gnóstico, onde se acreditava que o mundo físico foi criado por um ser enganador, o demiurgo, que se passa por Deus, mas não é o verdadeiro. Esse demiurgo aprisiona as almas humanas na matéria, nas regras, na dor, na culpa. A verdadeira divindade, por sua vez, é luz pura, consciência plena e mora além da criação visível. Jesus, nesse contexto, não veio salvar através do sofrimento físico, mas veio ensinar como escapar dessa prisão material, como despertar. E esse despertar só seria possível se houvesse um discípulo capaz de compreender a verdade por trás da aparência, o espírito por trás da carne. E esse discípulo, como revela o Evangelho perdido, era Judas. A relação entre Jesus e Judas no texto é íntima, profunda e dolorosa. Jesus não apenas confia em Judas, ele o prepara, o ensina e finalmente lhe revela que sua missão será entregar seu corpo para que sua essência divina seja libertada. Jesus sabe que isso terá um custo terrível para Judas. A rejeição dos demais, a culpa, a maldição da história. Mesmo assim, ele aceita. Não por fraqueza, mas por amor. Um amor que ultrapassa o entendimento humano. A cena mais simbólica do Evangelho é quando Jesus leva Judas à parte, longe dos outros, e compartilha com ele o grande segredo. Ele fala sobre os reinos celestiais, sobre as estrelas que governam os homens, sobre o caos da matéria e sobre a necessidade de romper com tudo isso para alcançar a luz suprema. Judas é o único a ouvir essas palavras. Os outros discípulos ficam de fora, mergulhados em seus próprios medos e mal-entendidos. Aqui está o choque. Jesus ri dos outros apóstolos, não por maldade, mas por compaixão. Eles estão cegos. Eles ainda não compreenderam. Eles acham que estão agradando a Deus com seus sacrifícios, com seus rituais. Mas, segundo Jesus, eles estão oferecendo culto ao Criador do corpo e não ao Pai da alma. Estão presos a uma ilusão. O Evangelho de Judas inverte a lógica religiosa que domina o Ocidente há 2 milênios. Ao invés de pecado e redenção através do sangue, temos ignorância e libertação através do conhecimento. Ao invés de obediência a regras, temos conexão direta com a verdade interior. E ao invés de um traidor, temos um mártir silencioso da sabedoria secreta. Imagine o peso de tudo isso. Judas, tantas vezes apontado como o pior dos homens, pode ter sido o único a compreender que Jesus não veio para morrer, mas para ascender. Que sua morte não foi um castigo, mas uma escolha. Que seu sacrifício não foi para apaziguar a ira de Deus, mas para libertar sua centelha divina das amarras da carne. E essa libertação só seria possível com a ajuda de alguém que entendesse profundamente a missão, que estivesse disposto a ser odiado, que tivesse coragem para cumprir o plano, mesmo que isso significasse carregar o fardo da infâmia para sempre. Judas não aparece nesse evangelho como um homem seduzido pelo dinheiro, mas como um iniciado escolhido para o papel mais difícil. Jesus o chama de estrela guia, o compara a alguém que iluminará um caminho sombrio para que a verdade venha à tona. E de fato, 2 milênios depois, essa verdade começa a emergir. Esse plano celestial, então, não é só sobre a morte de Jesus, é sobre a libertação de todo ser humano que descobre que a matéria não é seu destino final, que a verdadeira salvação não vem de fora, mas do reconhecimento da centelha divina dentro de si. E assim, talvez, possamos olhar para Judas com novos olhos, não como o traidor, mas como o guardião do segredo final. Para entender verdadeiramente o Evangelho de Judas, é preciso mergulhar na corrente espiritual que lhe deu origem, o gnosticismo, uma tradição esquecida, combatida e rotulada como heresia pela ortodoxia cristã, mas que sobreviveu nos subterrâneos da história como um eco de uma espiritualidade mais profunda, mais interior e, acima de tudo, mais livre. A palavra gnose vem do grego gnosis,
que significa conhecimento. Mas não se trata de conhecimento intelectual ou acadêmico. É um conhecimento vivo, direto, experiencial, que brota do encontro entre a alma humana e a verdade divina. Para os gnósticos, o mundo físico não era o lar verdadeiro da alma. Era um tipo de prisão, um teatro de sombras criado por uma entidade inferior, o demiurgo, que se fazia passar por Deus. Segundo essa visão, o mundo visível, com todas as suas dores, injustiças e limitações, não foi criado por um Deus bom e misericordioso, mas por um arquiteto cósmico ignorante, às vezes até perverso, que aprisionou a centelha divina dentro da matéria. E é exatamente por isso que a missão de Jesus, aos olhos dos gnósticos, era tão importante. Ele veio não para fundar uma religião, mas para despertar as almas adormecidas. Esse despertar é o coração da gnose. E o Evangelho de Judas revela que apenas Judas foi capaz de recebê-la. Os outros discípulos, ainda presos à adoração ritualista e aos ensinamentos exteriores, não conseguiam enxergar além do véu. Eles achavam que Jesus queria estabelecer um reino terreno, um novo templo, um poder político ou social. Mas Jesus falava em libertar o espírito, em romper com o mundo ilusório, em transcender a carne e retornar ao reino incriado, onde habita o verdadeiro Pai, invisível, eterno, sem forma. É por isso que no Evangelho perdido, Jesus ri, não em zombaria, mas em lamento. Ele ri porque percebe que seus próprios discípulos, aqueles que mais amava, não compreendiam o que ele realmente veio fazer. E Judas? Judas entende, Judas aceita, Judas se sacrifica. No gnosticismo, tudo é simbólico. O corpo de Jesus é uma vestimenta. A crucificação não é apenas um fato histórico, é um rito iniciático. E Judas é o hierofante que conduz Jesus para o fim necessário. Quando Jesus diz a Judas, afasta-te dos outros, e eu te revelarei os mistérios do reino. Ele está separando aquele que desperta dos que ainda dormem. Ele está revelando a um homem o segredo que não pode ser dado a todos. Essa separação é também uma mensagem para nós. O Evangelho de Judas nos convida a uma decisão interna. Seguir cegamente a estrutura religiosa, que repete doutrinas sem compreender o espírito, ou buscar o conhecimento interior, a verdade silenciosa que habita no âmago da nossa alma. Mas por que isso é tão perigoso? Porque a gnose empodera o ser humano. Ela afirma que não precisamos de intermediários, que o divino não está confinado a templos, rituais ou líderes religiosos. O divino está dentro de nós. E essa afirmação abala os alicerces de qualquer religião que se sustente no medo, na culpa e no controle. Por isso, o Evangelho de Judas foi considerado heresia. Por isso ele foi enterrado, escondido, silenciado. Porque ele dizia que o verdadeiro ensinamento de Jesus não era construir uma nova religião, mas destruir o ciclo de ignorância que aprisiona a alma. E ao dar esse papel a Judas, o mais condenado de todos, o texto oferece uma inversão simbólica poderosa. O rejeitado torna-se o escolhido. O traidor torna-se o iluminado. O maldito torna-se o canal da salvação espiritual. Isso é escandaloso para a tradição dominante, mas é exatamente o tipo de mensagem que os gnósticos prezavam. O mistério oculto no inverso da aparência. Judas, então, não representa apenas um homem. Ele é um símbolo do iniciado verdadeiro, aquele que compreende o caminho da libertação, mesmo que isso signifique ser incompreendido, odiado ou esquecido. Ele não busca glória, ele busca a verdade, e por isso cumpre o papel mais profundo na jornada de Jesus. No fim, o Evangelho de Judas não é apenas um texto alternativo sobre a vida de Cristo. É um espelho, um convite, um desafio espiritual. Ele pergunta: você está pronto para enxergar além do que te contaram? A pergunta que grita em silêncio desde que o Evangelho de Judas veio à tona é direta e incômoda. Se esse texto traz uma visão tão rica, tão profunda e tão transformadora da missão de Jesus, por que foi enterrado, ignorado e rotulado como heresia por quase 2000 anos? A resposta exige coragem para enxergar além da narrativa oficial. Desde os primeiros séculos do cristianismo, o que hoje chamamos de igreja
não era um corpo unificado. Havia muitas visões concorrentes sobre quem era Jesus, qual era sua verdadeira mensagem e o que significava seguir o Cristo. Os gnósticos, com sua espiritualidade interior e radicalmente livre, eram uma dessas correntes. Eles não se curvavam a estruturas, não adoravam deuses exteriores, não obedeciam hierarquias eclesiásticas. Para eles, a salvação não vinha por meio da fé cega, mas da gnose, o conhecimento direto e pessoal da luz divina que habita no coração do ser humano. Esse tipo de fé interior era uma ameaça direta ao nascimento de uma religião institucionalizada. E é aqui que entendemos por que o Evangelho de Judas foi suprimido. Ele não apenas contava uma história diferente, ele desafiava todo o sistema de poder que estava sendo construído em nome de Cristo. Imagine a cena: líderes cristãos tentando organizar comunidades, definir doutrinas, estabelecer autoridade sobre as interpretações dos ensinamentos de Jesus. Nesse cenário, surge um texto dizendo que os próprios apóstolos, exceto Judas, não compreenderam nada. Um texto que afirma que os rituais, os sacrifícios, os cultos exteriores estão errados e que o verdadeiro ensinamento foi dado em segredo ao discípulo mais rejeitado da história. Isso seria inaceitável. Não se trata apenas de um evangelho alternativo. Trata-se de um golpe direto contra a legitimidade da igreja primitiva. Aceitar o evangelho de Judas significaria admitir que toda a tradição construída em cima da traição pode estar errada, que o vilão era na verdade o mais fiel, e que Jesus jamais quis fundar uma religião baseada em poder, dogma ou medo, mas sim ensinar o caminho de retorno ao Espírito. Esse tipo de visão não serve aos interesses de nenhuma instituição que deseje se manter como intermediária entre Deus e os homens, porque o gnóstico não precisa de padres, de bispos, de rituais, nem de absolvição. Ele precisa apenas de silêncio interior e coragem para olhar para dentro. Durante o Concílio de Nicéia, no século IV, o cristianismo se tornou religião oficial do Império Romano. E nesse processo, os evangelhos foram selecionados com base na conveniência política e doutrinária. O que era considerado perigoso, divergente ou profundo demais foi excluído. Textos como o de Tomé, Maria Madalena e Judas foram classificados como heréticos. Mas quem define o que é heresia? O poder. E o poder, historicamente, nunca se interessou pelo despertar da alma, mas pela obediência do corpo. É por isso que o Evangelho de Judas ficou escondido por séculos. Foi enterrado não apenas no solo egípcio, mas no esquecimento da memória coletiva, porque ele contava uma história onde o verdadeiro poder não está nos altares, mas dentro de você. Quando o texto ressurgiu em tempos modernos, ele passou por uma jornada tortuosa, contrabandeado, vendido no mercado negro, deteriorado por descuido, quase perdido para sempre. Só em 2006, depois de anos de restauração e tradução, ele foi revelado ao público. E quando veio à luz, abalou os alicerces da narrativa tradicional. Mas o mais curioso é que, mesmo após sua revelação, muitos preferiram ignorá-lo. Por quê? Porque aceitar esse texto exige rever tudo. Rever a imagem de Jesus, rever o papel de Judas, rever o que é fé, o que é salvação, o que é religião. E isso assusta. Mas para quem busca a verdade com sinceridade, o Evangelho de Judas não é escândalo, é libertação. É um convite a sair da superfície da crença e mergulhar no mistério interior do Espírito. Ele nos mostra que o verdadeiro ensinamento de Jesus pode ter sido sussurrado e não gritado, oculto e não institucionalizado, e que os maiores segredos foram entregues àqueles que ousaram ouvir com o coração.